Ponto número um, por que eu não avisei? Vou tentar responder em fases. Ponto número um, por que eu não avisei ao povo que eu ia para este encontro? Eu não avisei ao povo que eu ia para este encontro por uma razão muito simples. Todos acordos, todas negociações que se sigam depois do momento de tensão, do momento de conflito, que era este, em qualquer parte do mundo, em Moçambique, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na Groenlândia, na Austrália, todos os primeiros encontros são encontros secretos. Isso não tem nada a ver com Venâncio, isso não tem nada a ver com Moçambique, isso não tem nada a ver com Chapo. Em todas as partes do mundo são assim. Deixa-me dar-te algum exemplo, só para você perceber. Há pouco tempo toda a gente viu o Zelensky, que esteve nos Estados Unidos, na sala oval, que até teve aquela situação um pouco embaraçosa que toda a gente acompanhou. Não pense ninguém tenha a ilusão de que foi a primeira vez que o Zelensky se encontrou com Trump. Não. Antes daquele encontro, houve vários encontros preparatórios, encontros à porta fechada, encontros de criação de confiança. Porque você só pode ir a uma negociação quando primeiro você cria um ambiente de confiança. Que é para as pessoas, quando chegarem lá, não saltarem logo para agarrar o pescoço um do outro e esganar-se. Então é preciso criar alguma confiança. Como a gente, quando faz a nossa machamba em casa, primeiro, antes de tu lançares a semente, tu tratas a terra, tens de tirar as ervas daninhas e preparar a terra, depois lanças a semente. As negociações, em política e em diplomacia é assim. Primeiro encontro é um encontro preparatório, é um encontro de criação de condições de confiança para as pessoas começarem a conversar. É assim em qualquer parte do mundo. Se quisermos em Moçambique, vou dizer a mesma coisa. Durante a luta de libertação nacional, a primeira vez que a Frelimo se encontra com o governo português para depois se formar o governo de transição, ninguém sabe. Se quiseres, pergunta às pessoas mais velhas, mais antigas, se tiveram conhecimento do primeiro encontro entre a Frelimo e o governo colonial. Não há nenhum conhecimento e não vem em nenhum livro de história. Esses primeiros encontros são encontros preparatórios, são encontros secretos, são encontros de aproximação e de criação de condições de confiança para começar a haver uma conversa séria. Ponto número um. Se você passar um pouco para a independência, nós tivemos o conflito entre a Renamo e a Frelimo. Durante esse conflito que durou 16 anos, o primeiro encontro entre a Renamo e a Frelimo que levou os acordos de paz nem vem em nenhum livro de história, foram encontros secretos, porque saber que não vai ter consenso nas pessoas na qual essa decisão é direcionada. Isso é natural. Quer dizer, também seria estranho, não seria típico deste mundo, você tomar uma decisão que toda a gente esteja de acordo. Eu sabia que haviam de haver pessoas que estariam de acordo, haviam pessoas que não estariam de acordo. O que eu tinha que fazer, a minha responsabilidade, era analisar os riscos de tomar a decisão para o lado A ou tomar a decisão para o lado B. Qual das duas posições pode ter maior risco para o povo ou não? Isto é que é importante quando a gente tem que tomar uma decisão. É como quando você está em casa com a sua família. Você sabe que há decisões que podem prejudicar o Joãozinho, que é o mais novo, mas que vão beneficiar a Manuela, a Olga e a mamã. E você tem que optar. O Joãozinho não vai gostar, mas a Olga e a Manuela e a mamã vão gostar. E você, como pai de família, tem que tomar uma decisão consciente de que há uma parte da minha família que não vai estar de acordo. Mas você tem que saber se a tua decisão vai beneficiar o global da família ou não. Isto é que é importante na tomada das decisões. Todas as decisões de Estado, todas as decisões com impacto nacional, sempre vão ter duas facetas da mesma moeda. Um lado bom e um lado mau. Um lado agradável, um lado desagradável. Um lado que concorda e um lado que discorda. Mas o importante é você saber se a médio e longo prazo, se a decisão que você vai tomar
vai beneficiar a maioria do povo ou então vai satisfazer a um pequeno grupinho. Então, daí que eu, sabendo que estou a ir para o encontro, que não estou a comunicar em público, não estou a comunicar os meus seguidores, mas eu sabia que queria preservar a ocorrência desse acordo, desse encontro. Porque esse encontro, se nós tivéssemos dado a conhecer isto antes, este encontro corria vários, mas sérios riscos de não acontecer. E vou dizer aqui porquê. Uma das razões que este encontro podia não acontecer é que dentro do próprio Partido Frelimo, como sempre, há uma franja de pessoas poderosas que não querem diálogo em Moçambique. Há pessoas que eu tenho conhecimento direto que estavam muito satisfeitas com o ambiente de perseguição aos membros, aos seguidores de Venâncio, a perseguição aos manifestantes, assassinatos, sequestros, as mortes, as prisões, os tribunais. Essas pessoas estavam muito satisfeitas com isso e não queriam que isso mudasse. Você não está a imaginar quanto as pessoas ganham de benefícios dos contentores de gás lacrimogêneo que saem da África do Sul para cá. Há pessoas que estão riquíssimas. Há pessoas que ficaram bilionárias com o negócio das manifestações e das mortes das pessoas. A gente não consegue compreender isso. Há pessoas que ganham muito dinheiro com a guerra. Há pessoas que ficam ricas quando as pessoas são mortas, quando se derrama sangue de inocentes. Então, essas pessoas sempre quiseram que este ambiente de tensão continuasse. Então, essas mesmas pessoas também tinham que ser afastadas de não tomarem conhecimento do encontro. Então, se nós publicitássemos isto, a probabilidade deste diálogo não acontecer era grande. E quem que havia de ficar satisfeito em que nunca ocorresse esse diálogo? Temos que começar a pensar, quem que fica satisfeito com isso? Quem fica satisfeito com isso são as pessoas que ganham dinheiro quando há derramamento de sangue. Há pessoas que ganham dinheiro quando há gás lacrimogêneo que tem que ser importado da África do Sul para Moçambique. Há pessoas que ganham dinheiro quando tem que ser importados blindados para a África do Sul, para Moçambique. Há pessoas que ganham dinheiro quando tem que ser importadas armas para matar o próprio povo moçambicano. Daí, aproveito para dizer uma coisa aqui, uma coisa engraçada que me foi dita em primeira mão pelo presidente da Câmara. Eu, na Serra da Gorongosa, em 2017, ele disse, eu era deputado ainda na Assembleia da República. O presidente da Câmara disse-me o seguinte, Venâncio, você não se admira ver pessoas ali no Parlamento que me insultam, chamam-me todo tipo de nomes. Se tu quiseres, eu posso te dar a lista de oficiais do exército que estão no Parlamento moçambicano que me fornecem armas a mim próprio. Eu fiquei parvo, disse, mas é verdade isso? Eu sei. Pessoas do Partido Frelimo, do exército que me fornecem armas e que estão no Parlamento. Eu posso te dar os nomes dessas pessoas. Então, eu tenho consciência, eu tenho responsabilidade, eu tenho conhecimento de como é que as coisas funcionam. Há pessoas que vivem da guerra, há pessoas que enriquecem-se da guerra. Então, eu tenho responsabilidade com o povo. Nós estávamos a ter em Moçambique, vocês não estão a imaginar, sobretudo a partir de novembro para cá, todos os dias eu recebia chamadas de famílias que diziam que o meu filho foi sequestrado. O meu filho foi morto. O meu filho desapareceu. O meu filho foi detido. Todos os dias eu recebi essas chamadas. Eu recebi chamadas de Tete, numa zona que chama-se Macanga, o distrito de Macanga, numa localidade que chama-se Gandale. Eu recebi chamadas de famílias que dizem que foram sequestrados os nossos filhos, foram mortos nas matas, abriram uma cova em Furancungo, num cemitério em Furancungo, fizeram uma vala comum de 8 pessoas que foram assassinadas. Eu falei disto a uma televisão internacional que é Sky News. Eu disse que em Tete está a haver valas comuns. Eles disseram, Venâncio, you are doing propaganda. Isto é, você está a fazer politiquice, você está a fazer propaganda. Eu corri riscos, peguei em mim, eu fui à província de Tete. Acho que toda a gente viu o dia que eu voltava, quando as pessoas me acompanharam ao aeroporto. Eu fui até Gandale. São 400 quilômetros da cidade de Tete. Passando todos os riscos que eu passei para ir filmar a vala comum, onde 8 membros apoiantes da nossa causa foram assassinados pela polícia, foram colocados numa vala comum, incluindo 2 crianças. Uma criança de 14 anos, outra de 16 anos.
Eu, não satisfeito só em filmar a vala comum, fui visitar cada uma das famílias. Entrevistei cada uma das famílias que confirmava que o pai, a mãe, o filho foram assassinados, acusados de serem manifestantes. E essas imagens, beleza, eu fiz um vídeo e eu tenho na minha página. Quem quiser, vai à minha página, vai encontrar. Traduzimos para inglês e mandamos para todas as televisões internacionais para mostrar que em Moçambique estava a haver assassinatos, em Moçambique havia valas comuns, em Moçambique estava a haver um genocídio do povo. As pessoas não entendem. Só na minha organização política, nós tivemos, até um dia antes do diálogo, 47 pessoas que foram assassinadas. E nós apresentamos este relatório à Procuradoria-Geral da República, apresentei ao Ministro do Interior os dados de todas as pessoas que foram assassinadas de outubro, incluindo Ervino Dias, incluindo Paulo Guambe, incluindo os Xotas, incluindo várias pessoas que eram da minha organização política que foram assassinados, e pedimos a intervenção do Ministério Público, que até hoje não interveio. E pedimos a intervenção do Ministro do Interior, que não fez nenhuma intervenção. Então, nós estamos a lidar com uma situação em que temos famílias que estão a perder pessoas, temos famílias que têm filhos que estão a ser sequestrados, temos famílias que têm filhos que estão desaparecidos, e todos os dias, às vezes, as pessoas que estão no Facebook, que estão a escrever mensagens, não tem um irmão que foi morto, não tem um vizinho que foi sequestrado, não tem uma mãe que perdeu a vida por balas, não tem um pai que desapareceu. Às vezes não compreendem isto. E eu todos os dias, eu digo-te literalmente, não estou a exagerar, todos os dias eu recebia chamada de pedido de socorro, a dizer que estamos a acabar. Este termo é muito usado. Estamos a acabar. Estão a acabar com os nossos irmãos, estão a acabar com os nossos filhos, estão a acabar com os nossos pais. Faça alguma coisa, Venâncio. Isto tem que parar. Tens que fazer alguma coisa. Estão a matar os nossos filhos. Isto eu recebia todos os dias. E eu vi uma oportunidade que surgiu de ir ter com a pessoa que neste momento tem um controle das forças de defesa e segurança e dizer a essa pessoa que, olha, eu venho aqui sentar-me à sua frente porque eu peço encarecidamente que parem com a matança das pessoas. Foi o primeiro ponto que eu coloquei na mesa quando eu cheguei àquele encontro no Joaquim Chissano. Eu disse que eu peço que se pare com as matanças das pessoas que estão a acontecer. Todos os dias já moçambicanos estão a ser assassinados, todos os dias já funerais estão a ser feitos. Isto tem que parar. E eu peço aqui que se cancele de uma vez por todas. A Cernic entra na casa das pessoas de dia, sequestra jovens. Temos muitos exemplos, até uns 2 jovens que saíram nus, foram filmados de uma mesma família, foram tirados nus da sua própria casa, levados para a mata, foram assassinados esses jovens. Então tinha que se fazer alguma coisa para esta gente. Então eu assumi a responsabilidade de saber que há de haver pessoas que não vão gostar, há de haver pessoas que vão falar mal, mas eu tinha que fazer alguma coisa para as matanças parar. E digo-te uma coisa, beleza? Desde o domingo até hoje, tirando aquele caso do Xai-Xai, mas aquele é um caso diferente, porque foram automobilistas que foram fazer a greve, de domingo até hoje, eu não recebi uma única chamada de uma família que tinha dito que o meu filho foi morto, que o meu filho desapareceu, que o meu filho foi sequestrado, que é uma coisa dolorosa. Tu não estás a imaginar. Tu estás a receber famílias a chorar ao telefone, a dizer que estou a ir enterrar o meu filho, que era o único que cuidava da nossa família, que foi morto porque diziam que ele era o líder das manifestações no distrito da Massinga. Portanto, você não imagina a dor, o peso que você ter o seu irmão, beleza, ser assassinado, desaparecer, sem direito a julgamento, sem direito a um juiz, a um tribunal, pura e simplesmente porque desconfiaram que ele era líder das manifestações. Isso tinha que parar. Então, o meu objetivo fundamental era era fazer tudo ao meu dispor para que o povo parasse de ser assassinado. E isso, eu acredito que todo o povo moçambicano está de acordo com isso. Não acredito que haja uma única pessoa do povo moçambicano que bata palmas quando sabe que o irmão do vizinho foi assassinado. Não acredito que haja um ser humano normal que goste de ver isso. Então, eu isso tinha que fazer. E eu isso dou a mão a qualquer um. E posso voltar a dar a mão de novo para evitar com que haja matanças, que haja assassinato de pessoas. Algumas delas nem estavam envolvidas nas manifestações.
apenas se desconfiava, o chefe do quarteirão não gostava do Beleza, dizia que não, o Beleza é que anda a fazer manifestações. Iam pegar o Beleza e assassinavam o Beleza. É o que estava acontecendo no país. Ele concordou a 100%. Ele concordou. Estou a dizer aquilo que eu disse e ele concordou. 2. Eu disse que havia pessoas feridas, algumas delas que ainda têm balas no corpo, que nem têm dinheiro para extrair as balas, que era preciso o Estado assumir a responsabilidade para dar apoio, assistência médica a essas pessoas. Algumas nem dinheiro para comprar paracetamol têm, mas têm balas no corpo. Tem que ter assistência, tem que fazer penso todas as semanas. Pessoas que não têm capacidade financeira. O Estado tem que assumir essa responsabilidade para ajudar essas pessoas e ter tratamento gratuito. E eu ainda disse mais. Daniel Francisco Chapo até acrescentou um assunto aqui. Ele disse, para além desse tratamento médico, é preciso garantir o tratamento psicológico. 2. 3. Falei também das famílias que perderam os seus parentes. Há pessoas que eram o único garante do sustento de uma família, como o Fábio, por exemplo, em Luís Cabral, que ele que trazia comida para a mãe, para os filhos. E eu disse, como é que temos que ajudar essas famílias que têm pessoas que morreram? E eram as únicas pessoas que sustentavam as famílias. Concordou a 100%. 4 pessoas que estão detidas. Mais de 4.000 pessoas detidas, algumas delas sem processo, muitas já excederam o período da prisão preventiva, nunca foram colocadas perante um juiz, nunca foram apresentados perante um procurador, e algumas pessoas em situação de tortura. Isto é que alguns moçambicanos não estão a perceber. Há jovens que estão nas cadeias, estão a ser torturados. Eu recebo mensagens de choro de famílias. Jovens estão em condições desumanas nas cadeias. Então eu disse que temos que criar condições para a libertação dessas pessoas. Até o Daniel Francisco Chapo falou de indulto, mas eu estou a ver agora que tecnicamente tem que ser amnistia. Estão aqui 4 pontos que eu coloquei como prioridade número 1. Esses 4 pontos que te apresentei. Porque o primeiro encontro, para dizer a verdade, beleza, nem era para falar sobre isto. O primeiro encontro era um encontro de confiança, que era para nos encontrarmos, dizer que, ok, nos conhecemos, estamos disponíveis ou não. Atenção, uma das coisas que não se conta no primeiro encontro por causa disso, é que no primeiro encontro podemos chegar à conclusão de que não queremos falar, que cada um volta para o seu canto. Então, e também não seria nada bom você anunciar e depois dizer que eles se encontraram e decidiram não se entender. Quer dizer, não faz sentido. Então, no primeiro encontro era apenas para cada um de nós dizer assim, tudo bem, nos conhecemos, nos reconhecemos como moçambicanos, estamos disponíveis a abrir ao diálogo. E irem para casa. O primeiro encontro era para fazer isso. Mas eu aproveitei a ocasião. Eu disse, não, eu não quero só criar confiança. Eu tenho assuntos urgentíssimos que têm que ser resolvidos de imediato. E apresentei estes 4 assuntos. E o Daniel Francisco Chapo concordou com os 4 assuntos. E quando vieram as testemunhas, os mediadores, né? Ele disse isto da boca dele, deu garantias a todos eles que esses 4 assuntos nós tínhamos tido consenso e que ia começar de imediato a implementação destes assuntos. Em relação aos detidos, isto até veio da própria boca do Daniel Francisco Chapo, disse o seguinte, estamos de acordo, o que temos que fazer é um levantamento de quantas pessoas de fato estão detidas. A gente tem falado de 4.000, não sei o quê, mas não sabemos o número exato. O levantamento das pessoas que estão detidas, levantamento das pessoas que foram mortas, levantamento das pessoas que foram feridas. E esse trabalho, da minha parte, indiquei um representante e o Daniel Francisco Chapo indicou um representante da parte dele. Que essas pessoas vão preparar uma agenda detalhada, tanto dos próximos encontros, como uma agenda detalhada sobre como os outros pontos, os feridos, os mortos e aqueles que estão detidos vão ser tratados. E esse documento já vai sair. E aí vamos ter a oportunidade de informar com detalhes como é que isto vai acontecer.